Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como foi vendida a casa da família Espírito Santo? Estou aqui do outro lado da estrada, a casa dos Pórticos está toda entaipada. Há um andaime gigante com uma cobertura, tem uma grua, mal dá para ver as colunas. Ainda conseguimos ver as colunas porque o muro é baixo. A casa tem uma parte com uma varanda grande e umas colunas, é realmente uma casa gigante. A Casa dos Pórticos, em Cascais, era a casa da família Espírito Santo. Uma casa enorme, num lote de terreno, também ele de dimensão generosa, e num local de sonho. O mar está logo ali, a uma dezena de metros. A casa foi vendida, mas como foi possível o negócio, uma vez que Ricardo Salgado tem bens arrestados? E quem comprou aquela mansão e por quanto? É sobre isto que vou conversar com a jornalista da secção de Economia do Observador, Ana Suspiro. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 25 de junho. Bem-vinda, Ana. Olá, Ricardo. Ana, que casa é esta? Olha, esta casa é conhecida como a Casa da Família Espírito Santo, porque foi comprada pelo avô do Ricardo Salgado em 1936 por 120 contos. Pipa de massa. Uma pipa de massa. A casa já existia, depois a família foi fazendo algumas obras, alguns melhoramentos e construiu uma segunda casa. Mas ela é uma casa também histórica, porque não só assistiu a muitos eventos e casamentos familiares ao longo destas décadas, e a família Espírito Santo é muito numerosa, mas também passaram-se lá episódios muito importantes, ou pelo menos muito interessantes, Relevantes. do não envolvimento da suposta neutralidade portuguesa na altura da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a casa recebeu o Duque de Windsor e a sua esposa Wallis Simpson. O rei que abdicou. O rei que abdicou e que supostamente era simpatizante dos nazis. E quando veio a Lisboa, o então primeiro-ministro britânico Winston Churchill não quis que ele ficasse na residência, na embaixada inglesa. E então o banqueiro Ricardo Espírito Santo Silva cedeu-lhe uma suíte. Deu guarida ao ex-rei. Exatamente, com vista para o mar e com acesso à piscina. E há várias histórias relacionadas até com cenas de espionagem desse período que passaram por esta Casa dos Pórticos. Porque esta casa fica ali mesmo em frente ao mar, ao lado de um hotel, na boca do inferno. Mas esta não é a casa onde vive Ricardo Salgado, ou é? Não. Ricardo Salgado vive, penso que também numa casa cor-de-rosa. Muito perto, mas não é esta. Portanto, esta é a casa da família, é isso? Esta era a casa do avô, e depois passou para a mãe. E a mãe de Ricardo Salgado, deixou esta casa aos 5 filhos. E esta é realmente uma casa de dimensões, no mínimo, generosas. Sim, é a casa e a propriedade. Exatamente. Porque a parte edificada não ocupa assim a maior parte da propriedade. A propriedade, pelos documentos que consultámos, tem mais de 8.000 metros quadrados. E depois tem dois edifícios, não é? Tem um edifício, um palacete cor-de-rosa, que é o mais conhecido, que tem 3 pisos e que no total terá uma área da ordem dos 1.000 metros quadrados, área coberta. Depois tem uma piscina, que é de origem, já nos anos 30 parece que a piscina já existia. E depois tem um anexo, um bocadinho mais pequeno, são 160 metros quadrados, eu acho que não nos importávamos Não é que a nossa barracão. casa fosse aquele anexo, exatamente. E depois tem todo um espaço verde, para além de uma vista privilegiada sobre do mar, não é? Uma das zonas mais nobres de Cascais. Sim, o sítio é realmente incrível. E foi vendida agora porquê? Olha, ela já estava à venda há alguns anos.
mas houve aqui uns obstáculos que depois iremos certamente Uhum. desenvolver, mas no essencial porque é uma casa gigantesca e pertencia a uma família que, enfim, perdeu aquela que foi a sua grande riqueza durante décadas, que era o Banco Espírito Santo, que obviamente alimentava, eles eram acionistas do banco, não é? E tinham empresas que eram financiadas pelo banco, e quando o banco cai, estamos quase a fazer 10 anos Uhum. da resolução do Banco Espírito Santo, cai o banco, aliás, o grupo cai, arrasta o banco e obviamente que a família perde uma fonte muito importante de receitas, toda a família é afetada por isso, e nós temos inclusive declarações de uma das irmãs de Ricardo Salgado, que é uma das herdeiras desta casa, a explicar que não havia dinheiro para a manutenção da propriedade, não é? Para além de que é uma coisa gigantesca. E a casa foi vendida à primeira? Não. A casa não foi vendida à primeira, portanto, ela em 2019 foi posta no mercado por 20 milhões de euros. Foi então noticiado. Mas a operação não avançou porque existia um arresto sobre uma parte da empresa que é dona da casa. Uhum. E esse arresto existia por causa dos processos relacionados, os processos criminais, as investigações criminais à atuação de Ricardo Salgado no Banco Espírito Santo. E a casa, uma parte desta casa, 20% desta casa, ou da empresa que detém a casa, estava no nome da mulher de Ricardo Salgado. Não estava no nome dele? Não, ele foi acionista. Ele foi acionista como todos os irmãos, mas em 2014 renuncia ao cargo de presidente da empresa e agora nos documentos que foram consultados pelo observador da venda, quem aparece como tendo uma participação de 20% da empresa que detém a casa é a mulher dele. Já voltamos à conversa com a jornalista Ana Suspiro. Já percebemos mais ou menos como é que esta casa foi vendida e terá sido vendida por quanto? Estamos de regresso à conversa com a jornalista Ana Suspiro. Ana, e afinal a Casa dos Pórticos foi vendida por quanto e a quem? Olha, foi vendida por 16,5 milhões de euros a uma empresa americana, mas que é detida por um investidor chamado Tony Davis, que é um financeiro americano que teve já participações acionistas em várias empresas, teve no fundo Anchorage, não sei como é que se diz, foi um fundo americano que se tornou famoso em Portugal durante, enfim, há alguns anos atrás por ter comprado uns imóveis do Novo Banco, não sei se te lembras. Do Novo Banco. Mas este empresário, este investidor já não estava no fundo quando esse negócio foi feito, portanto não teve à partida nada a ver. E ele comprou a casa, comprou a empresa que é dona da casa e pagou os tais 16,5 milhões de euros. Falavas há pouco que chegaram a ser pedidos 20 milhões, 16 milhões é um preço mais abaixo. A família vendeu barato. De facto, ela foi para o mercado por esse preço, mas o negócio nem chegámos a perceber, não conseguimos perceber se em 2019 chegou a haver compradores. O negócio não avançou por causa do arresto judicial. Depois a propriedade volta ao mercado com um valor de 16 milhões de euros em 2022. E terá sido esta a operação que levou a este contrato de promessa, compra e venda feito com este investidor, deste valor. O que acontece é que o tribunal teve que validar, digamos assim, este valor. E porquê? Porque o tribunal decidiu que deixava a venda acontecer, mas que em vez de ter uma parte da casa arrestada, que era a parte que corresponde à participação da mulher de Ricardo Salgado, que ficaria com o dinheiro da receita da venda que correspondesse a essa parte. Portanto, a parcela do dinheiro da venda ficaria arrestada e não exatamente. Uma porta, uma janela e uma que obviamente sala, foi consultado o Ministério Público e o Tribunal, e eles tiveram que dar o ok ao preço, não é? Porque imagina que eles vendiam aquilo por tudo e meia e deixavas de ter um arresto de um imóvel muito valioso para ter, enfim, muito pouco dinheiro. E eles avaliaram a casa
E a propriedade deram-lhe um valor superior àquele que foi vendida, não é? Portanto, deram-lhe um valor de mais de 18 milhões de euros, mas reconheceram que numa venda a curto prazo a propriedade podia ser vendida por um valor ligeiramente superior àquele que estava no contrato de promessa. Ou seja, em vez de ser os 16,5, seriam os 16,6. A diferença são pouco mais de 100 mil euros. 100 mil euros. Qual foi o efeito prático disto? O senhor o comprador que tinha feito o contrato de promessa, compra e venda, não ia aumentar o valor, não é? Porque já tinha o valor aceito pelo comprador, não aumentou. Mas o tribunal insistiu que o valor que ficasse arrestado correspondesse aos 20% do preço ou do valor que o tribunal achava que a casa tinha, que eram os tais 16,6 milhões e não aos 16,5 milhões que estavam no contrato de promessa, então, compra e venda. Os outros 100 mil, onde é que eles andam? Pois, não era bem 100 mil, porque isto só se aplica a 20%, ou seja, esta avaliação que eles fazem superior só se aplicava à participação detida pela mulher de Ricardo Salgado. Mas alguém teve que pagar. Alguém teve que receber menos. O que acontece é que os outros acionistas, não é? Os outros irmãos? Os outros membros, as irmãs neste caso, e os descendentes dos dois irmãos de Ricardo Salgado, aceitaram todos receber um bocadinho menos. Estamos a falar de uma diferença distribuída por todos na casa dos 20 e tal mil euros, para que o tribunal conseguisse, garantisse que o arresto dos 20% da receita da venda da propriedade correspondesse ao valor que o tribunal achava que devia ser o valor de venda da casa. Então, deixa-me aqui tentar resumir. Este americano, habituado ao mundo da alta finança, compra a empresa que era dona da casa e compra a totalidade da casa porque compra a totalidade da empresa. O que fica arrestado não é um pedaço da empresa, não é um salão, nem um quarto, nem uma cozinha, é o quinhão que coube à mulher de Ricardo Salgado, é isso? É isso mesmo. E já se sabe que destino terá esta Casa dos Pórticos? Ela está em obras, portanto, está em obras de reabilitação e o objetivo deste investidor não é, ele não comprou a casa para investir, pelo menos não para a vender, ele quer viver lá. Nós falámos com o representante legal dele que nos disse que o objetivo do Sr. Tony Davis é mudar-se para aquela casa com a sua família assim que estiverem concluídas as obras de reabilitação que estão a ser desenvolvidas. E é importante também dizer que este não é, obviamente, um imóvel qualquer, apesar de não ser... portanto, a casa não é assim muito antiga, nem tem assim património arquitetónico de valor especialmente relevante, mas está considerada como de interesse municipal. O que significa que há obras que se podem fazer sem autorização expressa da Câmara, que é o caso destas, pelos documentos que consultámos, mas a Câmara vai ter que fiscalizar se a execução das obras corresponde efetivamente àquilo que foi proposto à autarquia, porque é precisamente um imóvel de interesse municipal e fica numa zona, obviamente, histórica do concelho de Cascais. Um sítio incrível mesmo, não é? Exato. Obrigado, Ana. Obrigada, Ricardo. Ana Suspiro é jornalista da secção de Economia do Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.